Oi, eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre a amizade gerada por Deus. Algumas vezes lendo a Bíblia, eu estava lendo aquele versículo que fala da amizade de Jonatas e Davi. No versículo que diz: "E a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, e ele o amou como a sua própria alma." Deus já me deu discernimento desse versículo. Tem muita gente que interpreta e até prega assim, falando que Davi e Jonatas tinham um relacionamento homossexual ou algo assim. Tem gente que pensa isso, porque não entende, né, a forma que Davi abraçava Jonatas, Jonatas abraçava Davi, Davi chorou quando Jonatas morreu, essa coisa de falar que a alma se ligou e ele o amou como a sua própria alma, aquele momento que Davi faz um desabafo e diz assim: "Ó meu irmão Jonatas, o meu amor por ti era maior do que o amor das mulheres." Como entender que um homem como Davi, né, um homem afirmar que ama outro homem mais do que amava as mulheres? Ele teve dificuldade em se expressar porque era um sentimento sobrenatural, era uma ligação espiritual. Deus me deu discernimento do que aconteceu com eles. No reino espiritual aconteceu uma ligação de almas no reino espiritual. Às vezes Deus faz isso com o objetivo de unir propósitos. Naquele momento Davi precisava de mais ajuda de Jonatas. Saul estava perseguindo ele. Jonatas tinha o temor de Deus. Jonatas era bom, Saul era mau. Saul ficou orgulhoso, invejoso, sede e fome de ter poder, perseguiu Davi, foi atormentado por demônios, porque ele dava brecha, principalmente por conta da inveja. A inveja era patológica e Saul agiu feito um louco. Mas Jonatas era totalmente diferente. Jonatas tinha um discernimento e Deus usou essa situação. Da mesma forma foi com Ruth e Noemi, que uma falou para a outra: "O meu Deus é o teu Deus, para onde você for eu irei contigo." Então elas tiveram assim, dificuldades de ficar distantes uma da outra, e era essa amizade sobrenatural da parte do Senhor, que você se preocupa, você ora, você quer aconselhar, mesmo estando muito longe. Você sabe que no teu sentimento aquela pessoa está no teu coração, você vai querer orar por aquela pessoa, você vai sentir dificuldades de ficar com raiva daquela pessoa, porque o amor fala mais alto. E é um mistério de Deus isso. Às vezes Deus trabalha assim nos corações, principalmente quando a pessoa precisa muito de ajuda. Deus desperta outras pessoas e move. E eu acho lindo demais isso. A pessoa pode trancar o coração, endurecer o coração para a amizade de Deus. Inclusive até a graça de Deus. Tem gente que resiste. É possível resistir à graça de Deus. A graça de Deus não é uma graça irresistível que esmaga a pessoa e que obriga a pessoa, não. A graça de Deus é irresistível. A graça também não é um passaporte para pecar mais, viu? Muita gente pensa isso. Tem gente que diz: "Deus já perdoou os teus pecados do passado, presente e futuro. Tudo aquilo que tu vai pecar, Deus já perdoou." A pessoa ouve isso e fala: "Oxe, eu estou pecando, posso pecar mais ainda, já que já perdoou mesmo." Muita gente pensa assim e muita gente fala assim. A graça de Deus não é um passaporte para pecar mais. Tem gente também que diz: Deus olha para você e enxerga a justiça de Cristo. Deus olha para João e enxerga Jesus. Deus olha para Maria e enxerga Jesus. Não, não é assim. Deus olha para João e enxerga João. Deus olha para Maria e enxerga Maria. Deus olha para Jesus e enxerga Jesus. Jesus é Deus perfeito, nunca pecou. Então a morte de Jesus na cruz não é uma transferência para Deus te ver igual ver Jesus. Deus te vê como você é, a tua essência, o segredo do teu coração. E você tem defeitos, eu tenho defeitos. Somente Jesus conseguiu viver nessa terra sem nunca pecar. Então Jesus morreu para nos salvar, mas isso não é uma transferência. Então muita gente confunde isso, distorce, e por isso que tem tanta gente que se converte e fica cada vez pior do mesmo jeito. Que conversão é essa? A conversão a Jesus é para mudar para melhor. Conversão significa mudança de vida. Uma pessoa não pode ser convertida a Jesus e agir do mesmo jeito ou cada vez pior. Então não é uma conversão, não é uma conversão sincera. Por isso é tão perigoso as seitas e a confusão, porque as pessoas não entendem nem o que é ser cristão de verdade. Muitos não conhecem a Deus, só teoria, teoria, teoria. Não lê a Bíblia, acredita em tudo que ouve. Os livros cheios de heresia, cheios, o mundo está cheio de heresia. E aí fica difícil, muita gente leva mais a sério o livro do que a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, que tem que ser em primeiro lugar, não é a palavra de Deus, a oração e o jejum para conhecer o Senhor. Então por isso o mundo está como está, um dos motivos. E aí o pecado foi se alastrando, poluindo tudo. E hoje em dia tem muito pecado e Deus não suporta. Às vezes Deus vira o rosto assim de lado, porque sobe como um mau cheiro o pecado. Mas Deus é tão santo que Ele não consegue aceitar, Ele não consegue ver. Deus não vê o pecado como nós vemos.
né? Eu vejo sempre dá um jeitinho, ninguém é perfeito e tal, sempre dá um jeitinho. E Deus não dá esse jeitinho, não. Deus vê o pecado como pecado. O pecado separa a pessoa de Deus como um muro. Mesmo você já se converteu, sim, você tem Jesus, sim, ainda assim, se você continuar pecando, o pecado causa separação entre nós e o nosso Deus. Então, assim, o pecado na vida de um cristão pode acontecer como um acidente e você deve correr para os pés de Jesus, confessar e pedir perdão de novo. Entende? Não como uma prática diária ou algo comum, como está hoje em dia. Fica difícil até identificar quem é cristão ou quem não é cristão, que às vezes o mundano dá mais testemunho do que o cristão. Tu já viu que é assim? O mundano dá mais testemunho do que aquele que é cristão. Quem está fora de determinadas igrejas estão vivendo uma vida mais digna do que quem está dentro de determinadas igrejas. Determinadas, nem todas. Mas está muito assim, sabe? A situação, o mundão assim entrou mesmo da maioria das igrejas, com a permissão dos líderes, dos pastores. É show gospel, é evento, é boate gospel, é São João gospel, é carnaval gospel, é um mundão mesmo. É mostrando o caminho largo como se fosse estreito, como se fosse estreito. E o povo acha que pode ser crente de qualquer jeito, já que Jesus já fez tudo por você. Você não precisa fazer mais nada. Mas você tem que buscar a santificação. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Sede santos porque eu sou santo. Deus exige santidade, Deus exige mudança. E nesses dias agora Deus exige mesmo santidade, mudança de vida. Porque se não for uma conversão sincera e genuína, você não vai atravessar esses dias. Vai murmurar, vai esfriar, vai cair no pecado, cair no mundão. Você tem que estar firme na rocha que é Jesus Cristo. Você tem que alimentar a sua fé diariamente com oração, jejum, leitura da palavra. Porque a fé pode ser abalada e muito abalada, principalmente quem construiu a sua casa sobre areia, quem está sustentado por meio de seitas, de crenças ou do mundão, ou de crenças misturadas, enfim, quem está distante de Deus, quem não ora, quem não lê a palavra nunca. Quem não ouve a palavra de Deus através de pregações. É importante também louvar o Senhor, agradecer ao Senhor, exaltar o nome do Senhor em qualquer situação, na sua casa, no seu trabalho, louvar o Senhor, falar de Deus, tentar abrir os olhos das pessoas, orar ao Senhor. Você precisa buscar, senão você não vai conseguir atravessar. São dias difíceis mesmo. É a grande tribulação. Dias que a Bíblia diz assim, que nunca houve e não haverá jamais. Então para você conseguir sobreviver, você tem que buscar a face do Senhor com sinceridade. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o seu coração. Se você buscar com sinceridade, Deus vai se mostrar para você. Se você confessar o seu pecado e pedir perdão, eu tenho certeza que Deus vai te perdoar. Deus, Ele perdoa. Deus tem um coração assim sensível. Quando Ele vê as lágrimas, quando Ele sonda o coração e percebe o arrependimento, Ele perdoa. Deus é muito perdoador, eu o conheço. Ele é perfeito e maravilhoso. Quando Deus chega a um ponto de irar, a ponto de jogar alguém no lago de fogo, é porque a pessoa já desperdiçou todas as oportunidades, inúmeras oportunidades. É porque muitas vezes Deus já insistiu, já usou várias situações e várias pessoas, e a pessoa não quis mesmo. E nesse caso que a pessoa é jogada no lago de fogo. Caso contrário, se houver arrependimento, Deus está ali com as mãos estendidas para perdoar, mas Ele é santo e exige santidade, entenda isso. Mudança de vida, transformação, santidade, busca verdadeira, buscar o espiritual, buscar a Deus, querer mudar e ter essa vontade de mudar mesmo. Deus, eu quero mudar e eu preciso de Ti, eu não posso mudar sem a Tua graça, eu não posso sozinha, eu preciso de Ti, Senhor. E aí Deus derrama essa graça e dá oportunidade. Deus está dando tempo ao tempo, Deus está dando oportunidade às pessoas. Então você pode sim se voltar para Deus hoje mesmo. E através de Jesus, você tem livre acesso a esse Deus, o Deus da minha vida, o Deus perfeito, o Deus do Ministério Avivar, um Deus que vale a pena conhecer. É impossível conhecer na intimidade e não se apaixonar por Ele. Ele é perfeito, você precisa conhecer esse Deus. Ele é maravilhoso, você vai se apaixonar por Ele, eu tenho certeza. Se você conhecer a Deus verdadeiramente, Ele te ama muito, Ele quer te ajudar, Ele quer te abençoar, Ele quer te
te acolher, Ele quer te abraçar, Ele quer enxugar as tuas lágrimas e Ele quer se apresentar para você exatamente como Ele é. O Deus perfeito, justo, maravilhoso e um Abba Pai, um papai do céu, um paizinho amoroso que tem zelo, tem amor, fala palavras doces, Deus te acalma, Deus te ajuda a dormir bem, Deus ministra paz ao teu coração, Deus fala contigo, Deus te dá dons, te dá sabedoria, te apresenta pessoas maravilhosas e, enfim, é maravilhoso demais. Eu posso garantir para você, o Deus vivo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Ele é perfeito, Ele não tem defeitos. E que Ele te abençoe muito, muito, muito. Amém?